Boa noite, sejam todos bem-vindos para mais um estudo dos livros de Manuel Filomeno de Miranda, psicografado por Divaldo Franco. Nós estamos estudando a série sobre obsessão e vamos comentar sobre o quinto livro, que se chama Painéis da Obsessão. Somos um grupo de estudantes da doutrina espírita e do Evangelho. Estamos aqui para refletir juntos sobre os ensinamentos do livro. Queremos inicialmente agradecer a participação de todos que estão aqui conosco, ao vivo, e também aqueles que vão assistir depois pelo YouTube, no canal Leitura de Livros Espíritas, onde nós publicamos a gravação toda terça-feira, após as 21 horas. Peço agora que todos desliguem seus microfones para que nós possamos fazer a nossa oração inicial, pedindo que a paz de Jesus esteja conosco. Vamos elevar nosso pensamento na direção do Pai Celeste, de nosso irmão maior, nosso Mestre Jesus. Senhor, rogamos seu amparo para os propósitos de bem servir. Reunimos aqui para mais um estudo e pedimos seu auxílio. Que o Senhor nos conduza na realização dessa tarefa e que possamos estar receptivos à inspiração dos teus mensageiros. Que os ensinamentos do livro possam iluminar nossos caminhos na jornada evolutiva, facilitando assim a nossa compreensão e a nossa caminhada. Pedimos, enfim, a sua proteção para a realização do nosso estudo. Que assim seja, graças a Deus. Então vamos lá para o nosso estudo 21, capítulo 24, né? É, que se chama Obsessão Sutil e Perigosa. Esse capítulo só o Miranda que vai falar o capítulo inteiro, vai falar várias coisas com a gente, então não tem diálogo aí, mas são muitos conselhos, né? Então vamos, tanto que tem bastante coisa em negrita, e quando eu boto em negrita é porque eu tô querendo realçar mais ainda, mas acaba que tem um capítulo quase todo, se não é negrito, é sublinhado, mas é para chamar bem atenção mesmo. Então o Miranda começa falando que quando o homem se faz dócil à inspiração superior, ele sintoniza naturalmente com o programa que ele cumpre desenvolver, recebendo a ajuda que flui do alto e tendo diminuídas as dificuldades que lhe são provas de resistência na luta e desafio aos valores morais. É certo que os espíritos bons não podem mudar os mapas kármicos dos seus pupilos e afeiçoados, candidatando-os à inoperosidade, ao atraso. Todavia, quando os vêm abraços com provações mais severas, interferem, auxiliando-os com forças edificantes, com que aumentam as suas resistências, a fim de alcançarem as metas que lhes constituem vitória. Além disso, encaminham cooperadores e amigos que se transformam em alavancas propulsionadoras do progresso, distendendo-lhes mãos generosas dispostas a contribuir em favor do seu êxito. Da mesma forma que as interferências perniciosas encontram ressonância nos afeiçoados, em face das afinidades existentes com as paixões inferiores que lhes caracterizem o estado evolutivo, então logo mudem de objetivos esses afeiçoados, né? Aspirem aos ideais de enobrecimento e ajam de acordo com a ética do bem, a eles se associam os operosos mensageiros do amor, que os estimulam ao prosseguimento, renovando-lhes o entusiasmo, amparando-os ante os naturais desfalecimentos e inspirando-os na eleição correta do roteiro a seguir. Diante das disposições de que Argos se encontrava revestido, foi fácil a movimentação de recursos a seu favor na empresa nova, que, se aproveitada como de conveniência superior, assinalaria em definitivo os rumos da nova ascensão. Então, essas disposições que ele está falando aqui é aquela antes da cirurgia, que ele estava com as disposições e eles fizeram o que podiam por ele, né? Certamente, os testemunhos que Argos deveria enfrentar no futuro faziam parte de seu processo de evolução, não podendo ser afastados. Entretanto, o seu esforço deveria granjear títulos que lhe diminuíssem os gravames em face das realizações edificantes. Conveniente ressaltar, porém, que os seus compromissos infelizes em relação a Felipe e outras vítimas anteriores permaneceriam aguardando quitação, de que o amor e o perdão se fazem os mais excelentes valores para tais empreendimentos. A enfermidade de longo curso dera-lhe uma ideia das responsabilidades menosprezadas. Todavia, não chegara a amoldar-lhe o caráter, de modo a modificar-lhe as estruturas da personalidade.
a prepotência moral e o orgulho, que lhe constituíam marcas e reminiscências do comportamento antigo, arbitrário e apaixonado. O instinto possessivo e o egoísmo, que a si tudo permite, sobrepondo-se ao direito alheio, vendo-se sempre como credor de consideração e apoio, sem mais respeito aos valores do próximo, permaneciam-lhe como chagas morais expressivas que a doença não conseguiu drenar. Em compensação, seriam essas imperfeições, por corrigir, que permitiriam aos seus adversários os meios para as futuras induções obsessivas e novos problemas, desde que os espíritos perversos e infelizes sempre se utilizam das tendências negativas daqueles a quem odeiam, para estimulá-las, desse modo, levando-os a situações penosas, perturbadoras. Se o homem se apoia aos recursos de elevação, difícil se torna para os seus verdugos espirituais encontrar as brechas, também são chamadas de aberturas psíquicas, essas brechas pelas quais infiltram os seus sentimentos torpes na sanha da perseguição em que se comprazem. Então, se o homem se apoia no recurso de elevação, mais difícil isso, né? Toda e qualquer obsessão é sempre resultado da anuência consciente ou não de quem a sofre. E eles falam sempre isso, a gente ainda sublinha aqui e bota em negrito, que sempre lembrar que a obsessão é resultado da permissão, consciente ou não, do obsediado, por debilidade moral do espírito encarnado, que não lhe antepõe defesas, ou por deficiências do comportamento que lhe propiciam o intercâmbio, em razão da preferência psíquica que apraz ao mesmo manter. A comunidade onde Argos e Áurea se alojaram era o campo abençoado para a sua redenção, ao mesmo tempo podendo auxiliar outros náufragos espirituais a se encontrarem o porto, para encontrarem o porto de segurança. Quando alguém se candidata a uma ação meritória, nunca deve esperar dos outros os exemplos de virtudes nem as lições de elevação continuada, mas examinar as próprias disposições para verificar o que tem, o de que pode dispor para oferecer em nome de Jesus. Então, lembrando que a gente já comentou isso também, quando a pessoa está indo fazer um trabalho no bem, seja onde for, né, no local de, de voluntariado ou numa casa espírita, não tem que ficar esperando dos outros os exemplos de virtude. As pessoas podem errar, os outros podem ter vários comportamentos que não, né, não estariam de acordo, que a gente sabe que não está de acordo, mas a pessoa tem que examinar a sua disposição para verificar o que tem, para oferecer em nome de Jesus. Costumo dizer sempre que eu não trabalho para ninguém que está encarnado, eu trabalho para Jesus, para o benfeitor da casa, porque qualquer coisa que falem comigo ou que reclame, né, eu vou lá levar em consideração, se for uma coisa que eu realmente preciso mesmo, então a gente leva em consideração, ou senão você, né, leva em consideração para melhorar, né, para se tornar melhor, não para ficar magoado nem ressentido com nada, né? Então, mediante esse comportamento, e ele está explicando aqui, nesses casos, não verá nos outros os deveres de serem sempre bons e otimistas, missionários da renúncia e da santificação. Todavia, que você vai ver irmãos talvez mais experientes e dedicados, com as mesmas possibilidades de erros e fraquezas, requerendo em silêncio apoio e tolerância. A simples candidatura ao bem não torna bom o indivíduo, tanto quanto a incursão no compromisso da fé a ninguém de imediato faz renovado. O burilamento das irregularidades morais, através do esforço continuado, é trabalho de longo tempo, merecendo respeito não somente os triunfadores, quanto aqueles que persistem e agem sem descanso, mesmo quando não visam prontamente resultados infelizes. Então, por todos aqueles que estão se esforçando, a gente também tem que respeitar. A pessoa pode ter lá, né, os seus tropeços, mas nós temos que respeitar todos, não somente aqueles que a gente já viu que estão no patamar mais, um pouquinho mais superior, já pelas suas atitudes, né, como aqueles que também estão se esforçando para melhora, né? Nas experiências de elevação, entre outros impedimentos que surgem, a rotina dos acontecimentos é teste grave a ser superado. Enquanto as realizações se apresentam novas, com tudo é novidade, né? Há motivações e entusiasmos para realizá-los. Depois, à medida que se fazem repetitivas, com as mesmas manifestações, tendem a cansar, diminuindo o ardor dos candidatos à operosidade,
levando-os à saturação, à desistência. Nesses momentos de cansaço, surgem as tentações do repouso exagerado, da acomodação, do tempo excessivo sem a sua utilização correta, abrindo-se campo à censura indevida, que aumenta em forma de maledicência, que espalha azedume e reproche. E mais uma vez, aquele repetindo que a pessoa que fica ali, aí já começa, já até mesmo sempre a mesma coisa, né? Ou então vai atender o público, atender lá as pessoas que vão chegando e a pessoa já vai vendo que se as pessoas reclamam e alguma coisa que a pessoa vai falando, você já fica ali meio sem paciência com quem chega. Então ele fala aqui. E quando a pessoa fica em repouso, tipo, acomodado no canto, aí abre a mente para ficar censurando, falando mal dos outros. Então, além de não fazer o trabalho, ainda fica falando mal, na maledicência, né? Espalha azedume e reproche. Muitas obras do bem não resistem a esse período, quando as intenções superiores cedem lugar ao enfado e à comodidade, que propiciam a invasão das forças destrutivas e a penetração dos vigilantes adversários da luz. Argos, em razão de vários fatores que lhe personificavam a individualidade, não era feito ao trabalho metódico, que exige disciplina e ação contínua. Após a sua recuperação orgânica, por deficiência compreensível, evitava qualquer esforço, justificando-se impossibilidade, o que era, de certo modo, fruto do longo repouso a que se submetera nos longos meses hospitalares. Mas tal comportamento favorecia-o com bastante tempo mental para aspirações levianas e observações negativas. À medida que os dias transcorriam, mais habitual e persistente se lhe tornava a conduta ociosa. Por sua vez, Áurea assumira um setor de socorro aos mais carentes, procurando crescer interiormente, ampliando os horizontes do entendimento pessoal em torno da vida e de suas injunções que motivam o crescimento para Deus. Candidatou-se a cursos de adestramento social para melhorar as aptidões na execução do trabalho, despertando a atenção dos companheiros de tarefa e granjeando simpatias. O esposo, ao invés de acompanhar-lhe a marcha, passou a agasalhar sentimentos inferiores, de que se intoxicava, pouco a pouco, tornando-se bom conselheiro e mau exemplo por falta de ação. Então, ele ficava aconselhando os outros para fazer, faz desse jeito, mas só que ele não agia em nada, é mau exemplo, né? De falta de ação. Tagarela e acomodado, torpedeando o trabalho geral, sem dar-se conta por quanto, por quanto divergia da conduta dos ativos servidores, concitando-os a repousos mórbidos em detrimento da ação dignificante. Além do mais, ele, além de falar mal, ele ainda ficava instigando os outros a ficar, a repousar mais e coisa e tal, né? Por que você está trabalhando tanto? Descansa, aquela história. Nesses momentos, Argos passou a receber as incursões psíquicas de Filipe, que percebeu ser a melhor maneira de alcançar, gerando nele, pelo estímulo e encorajamento das suas más inclinações, um clima de antipatia pessoal. E ele estava tendo antipatia pelas pessoas, que o inspiraria a requerer desvincular-se da comunidade onde se encontrava protegido, saindo para uma área de movimentação na qual permaneceria descoberto, portanto, mais fácil presa para a sujeição à sua vindita largamente programada e esperada. Então, é assim que ele saísse desse trabalho e fosse ficar num local que não seria, né, um centro espírita que teria proteção e tudo, ou naquela instituição que ele estava, lógico que ficava uma presa fácil para o Felipe. O fato de alguém encontrar-se num lugar de psicosfera superior não o torna indene aos propósitos malfazejos dos seus adversários espirituais. É certo que lhes dificulta a ação nefasta. Todavia, não coloca em situação privilegiada ou especial, o que representaria uma injustiça, ainda mais se tal pessoa não procura fazer por merecer o apoio que recebe, nem honra emocionalmente o clima psíquico de que desfruta. Para Argos, não faltavam demonstrações gentis da mentora afeiçoada, através de páginas de convite ao trabalho, no caso, uma psicografia que ele recebia, né? E a insistência na ação correta em face do bem a realizar. O médio Venceslau, percebendo a ocorrência sutil e perigosa, que é o título do capítulo, né? Ora, de forma jovial e vezes outras com energia, conclamava o companheiro à luta, ao esforço intransferível. Ele que tem que se esforçar, não pode transferir para ninguém. Ao insistente trabalho, propondo-lhe mudança de serviço,
Então mudava de serviço, trocava atividades, fazia de tudo, né? Contudo, insistindo para que ele abandonasse o comportamento que o arrastava ao estado lamentável de fácil vítima de si mesmo. Tornavam-se inúteis os esforços do amigo e as diretrizes dos benfeitores espirituais, que, embora insistam, a ninguém impõem normas de conduta, nem rigidez de comportamento. E aqui fica a observação, né? Os bons espíritos não nos constrangem, nem insistem quanto ao nosso livre-arbítrio. Se a pessoa está escolhendo aquele caminho, eles não podem ficar ali. Eles falam, dão conselho. Você vê que nós estamos vendo aí nos capítulos, toda hora falando, aconselhada, aí tá a benfeitura fazendo, ditando psicografia e o Venceslau instigando. Mas não adianta, eles agora chegam num ponto que eles vão deixar a pessoa fazer o que ela quer, que ela está escolhendo aquilo, né? Estimulando-lhe a inércia de que lhe jazia inata e a indiferença à dor e ao sacrifício alheios, Felipe foi se insinuando na casa mental, insuflando-lhe maior dose de orgulho e de egoísmo, terminando por assenhorar-se de grande parte do setor de discernimento. Então vai entrando pela mente e já vai tomando o setor de discernimento, a ponto de o tornar ridículo ante os outros, sem que o percebesse conscientemente. A pessoa, quando está nesse tipo de observação, de obsessão, que seria tipo a obsessão por fascinação, né? A pessoa não, ela se torna ridícula e não consegue perceber que ela está fazendo atos ridículos, falas ridículas. Ridículo no sentido de tudo que ela fala, é tipo a gente fala, sem noção, né? Uma forma de obsessão perigosa é aquela que passa quase despercebida e se instala vagarosa e firmemente nos painéis mentais, estabelecendo comportamentos equivocados com aparência respeitável. Apresenta-se em pessoas que denotam grave postura e sabem conquistar outros pela facilidade de comunicação verbal, tornando-se afáveis e gentis, desde que não tenham seus caprichos e interesses contrariados. Dão impressões sociais que não correspondem ao seu estado real, porquanto adotam comportamentos parasitas que os credenciam a supor-se méritos que não possuem. Interiormente, vivem sob conflitos que disfarçam com habilidade. Daí nascendo, dessa dupla atitude para com a vida, situações neurotizantes que desarticulam o equilíbrio emocional. Igualmente, sob o bombardeio das farpas mentais destrutivas de seus inimigos espirituais. Nesse clima psíquico, que ressuma das experiências de vidas passadas, hospeda-se o agressor desencarnado, que insufla maior dose de indiferença pelos problemas alheios, desbordando o egocentrismo que termina por aliená-los, enquanto agasalham e vitalizam as paixões dissolventes. Esse tipo de perturbação espiritual é mais difícil de ser erradicado, em razão de o paciente negar a sua situação de enfermo. Não acredita que está sentindo, tá tendo nada com ele. A gente fala, mas você está sofrendo alguma influência. Não existe isso, não acreditam. Antes, comprazendo-se nela. Porque o narcisismo que se entrega converte-se em autofascinação, por valores que se atribui e está longe de os possuir, anulando qualquer contribuição que lhe é oferecida. Somente a humildade, que dá a dimensão da pequenez e fraqueza humana ante a grandiosidade da vida, faculta uma visão legítima, através da qual se pode fazer uma justa avaliação de recursos, recorrendo-se à divindade pela prece ungida de amor, antídoto eficaz para os distúrbios obsessivos. A prece liberta a mente viciada dos seus clichês perniciosos e abre a mente. Então, a abertura psíquica, agora psíquica, no sentido de para o bem. Antes tem a abertura que eu falei, né, das brechas morais, que são aberturas psíquicas, que a pessoa abre, mas ela está atraindo a energia que ela está irradiando, que é a energia do mal. Agora, aqui no momento que a pessoa está em oração, ela abre a mente. Então, abre, tem uma abertura psíquica para a captação das energias inspiradoras que fomentam o entusiasmo pelo bem e a conquista da paz através do amor. Entretanto, a fim de que se revista de força desalienante, a prece necessita do combustível da fé,
sem a qual não passa de palavras destituídas de compromisso emocional entre aquele que as enuncia e a quem são dirigidas. Então tem que ser feita ungidas com fé, com amor, a gente fala, né, que sempre. Se a pessoa não tiver com esse sentimento, ela tá só palavras, um monte de palavras. A prece também impõe uma atitude de recolhimento e concentração para que se exteriorize a potencialidade pela vontade, que é nela, que anseia, dirigida pela certeza de que alcançará o destino. Então a pessoa tem que colocar sua vontade ali, numa atitude de recolhimento e concentração, para a gente fazer a abertura psíquica, para que você possa abrir o canal e receber ali a força, né, que você está precisando e receber aquela conquista da paz, como falou aqui, né? Entusiasmo pelo bem é a conquista da paz. Vou fazer uns comentários aqui, mas eu vou deixar no grupo depois um link que eu aconselho vocês todos ouvirem de uma palestra do Arthur Valadares, que eu até coloquei em vários locais, né, outras pessoas já receberam, chama A Chave da Vida, que seria a humildade, feita por Arthur, vou deixar o link depois. Eu vou só trazer uns trechinhos da palestra que tem a ver com o nosso trecho aqui, que o Arthur explica que a humildade ela é uma virtude fundamental. Ela é o contrário do orgulho e egoísmo, a gente sabe. E esses são chamados de vícios por Kardec. Significando, a palavra que você colocar no dicionário, vício, é a que significa defeito grave e imperfeição. Então foi nesse sentido que Kardec colocou, né, toda a doutrina espírita, quando ele chamava de orgulho, egoísmo como um vício, né? Não é que a gente entende vício de outra maneira. Eu, pelo menos, entendi que eu fui ver que a definição do dicionário é mais ampla. Na pergunta 785, Kardec indaga: qual o maior obstáculo ao progresso? E os espíritos respondem que é o orgulho e o egoísmo. Eles são considerados como as maiores chagas da humanidade. Então, o contrário dos dois seria a humildade, né? E Emmanuel vai chamar a humildade de chave. E por isso que o Arthur colocou lá, ou deram para ele o tema de a chave da vida, que seria a humildade. Emmanuel chama a humildade de chave para a compreensão da lei divina. Então, quando a pessoa é mais humilde, ela é humilde, ela vai compreender melhor a lei divina. Pelo menos ela, né, se seria um resultado dessa compreensão. E aí o Arthur vai falar na palestra, que é ótimo, que ele vai falando várias situações. Ele diz que no Sermão do Monte, Jesus diz que o reino dos céus é dos humildes, no caso, os pobres de espírito, que Jesus fala, né? Então, esse seria o primeiro degrau de ascensão na escada evolutiva. Pois com a humildade nós vamos construir as outras virtudes, já que ela prepara o espírito para seguir na evolução. Então, seria o primeiro degrau. O segundo, que seria seguindo o sermão ali, o segundo degrau, Jesus vai falar: os que choram serão consolados. Então, isso se refere à resignação. Então, como é que seria o segundo? Depois da humildade, a pessoa consegue ser mais resignado. Então, ele ainda coloca como nós podemos ser resignados sem a humildade. Então, primeiro vem a humildade, segundo, a resignação, que seria o consolo daqueles que choram, que estão aflitos também. No terceiro degrau, que ele foi chamando, né, cada passo, Jesus diz que os mansos herdarão a terra. Então, como a gente pode ser manso sem ser humilde e resignado? Então começa lá, a mesma coisa, começou com humildade, a pessoa é resignada e se torna manso, não é uma pessoa revoltada, né, e rebelde. E assim ele vai seguindo o raciocínio durante a pregação e o Arthur vai explicando isso direitinho. E coloca também que no livro Pensamento e Vida, no capítulo 24, Emmanuel diz que a humildade é o reconhecimento da nossa pequenez diante do universo. Olha aqui que foi exatamente aqui o que o Miranda fala. Somente a humildade dá a dimensão da pequenez e fraqueza humana ante a grandiosidade da vida. Então seria mais ou menos aqui o que o Emmanuel falou, que a humildade é o reconhecimento da nossa pequenez diante do universo. De referência nesse pedacinho aí, tem o Livro dos Espíritos, a pergunta 479 sobre a prece, e ele pergunta se a prece é meio eficiente para a cura da obsessão. Sempre é bom trazer essa pergunta aqui para a gente relembrar. E a resposta é que a prece é em tudo um processo, um poderoso auxílio. Auxílio, mas crede que não basta que alguém murmure algumas palavras para que obtenha o que deseja. Deus assiste os que obram. Então, se não estiver botando a mão na massa, também só falar aquela palavra solta e não vai ter daqueles que se limitam só a pedir. É, pois, indispensável que o obsidiado faça, por sua parte,
o que se torne necessário para destruir em si mesmo a atração dos maus espíritos. Então ele tem que terminar com aquelas chagas que aí, né, as moscas vão nas chagas, que seriam os maus espíritos, como as moscas que estão ali querendo atingir a pessoa. E no livro do Invisível, Leon Denis vai falar num trechinho ali várias coisas sobre isso, que toda pessoa que, por seus desejos, por suas invocações, entra em relação com o mundo invisível, atrai fatalmente seres em afinidade com o seu próprio estado moral e mental. O vasto império das almas está povoado de entidades benfazejas e maléficas. Elas se desdobram por todos os graus da infinita escala, desde as mais baixas e grosseiras, vizinhas da animalidade, até os nobres e puros espíritos, mensageiros de luz, que a todos os confins do tempo e do espaço vão levar as irradiações do pensamento divino. Se não sabemos ou não queremos orientar nossas aspirações, nossas vibrações fluídicas, na direção dos seres superiores e captar sua assistência, ficamos à mercê das influências mais que nos rodeiam, as quais, em muitos casos, têm conduzido o experimentador imprudente às mais cruéis decepções. Se ao contrário, pelo poder da vontade, libertando-nos das sugestões inferiores, subtraindo-nos das preocupações pueris, materiais, egoísticas, procuramos no Espiritismo um meio de elevação e aperfeiçoamento moral, poderemos, em tal caso, entrar em comunhão com as grandes almas, portadoras de verdades. Fluidos vivificantes e regeneradores nos penetrarão. Estímulos poderosos nos levarão das regiões serenas, onde o espírito contempla o espetáculo da vida universal. Então, é só a gente fazer aí a nossa conexão. E terminando aqui com o livro Coragem, que hoje de manhã eu ouvi e achei que perfeito aqui para o nosso estudo, já tirei direto e coloquei o número 48, é um texto de Emmanuel, chama Hora Difícil. Os amigos espirituais auxiliam aos companheiros encarnados na Terra, em toda parte e sempre, sobretudo com alicerces na inspiração e no concurso indireto. Então, atende aqueles que estão, né, em concurso direto, na inspiração. Serviço no bem do próximo, todavia, será para todos eles o veículo essencial. Então, olha como é que é a tomada, que ele vai chamar tomada de ligação. É o serviço no bem do próximo. É o veículo essencial. Contato fraterno por tomada de ligação. Permaneça o tarefeiro na tarefa que lhe cabe, e os emissários do Senhor encontrarão sempre meios de lhe prestar assistência e cooperação. Entretanto, eles também, os doadores da luz, sofrem por vezes a intromissão da hora difícil. Quando o obreiro se deixa invadir pelo desânimo, eis que os processos de intercâmbio entram em perturbação e colapso. De vez que, entorpecida a vontade, o trabalhador descamba para a inércia. E a inércia, onde esteja, cerra os canais do auxílio, instalando o deserto espiritual. Então, tudo que a gente acabou de falar, né? É o desânimo lá do Agus, ele ficando, não tem vontade de fazer nada, e aí a inércia vai interromper, fecha o canal de auxílio, instalando o deserto espiritual. Então, a gente vai fazer o nosso primeiro intervalo aqui, né? E agora eu quero ver o que é que vocês vão comentar, Rai. O Sul, você estava falando dos vícios, né? Da visão mais ampla dos vícios, e é verdade. Quando a gente para pensar, para se observar, porque isso faz parte da nossa autodescoberta, né? A gente começa a perceber, gente, eu sou viciada em reclamar, eu reclamo muito, tudo para mim é um problema. Né? Aí chega um ponto que você já não vive mais sem reclamar. Você sente falta até de reclamar. Pronto, descobri que tem um vício. Então a gente tem que se corrigir nisso. Como é que a gente faz, né? Vamos tentar mudar esse sentimento, né? Que é um sentimento de insatisfação com tudo, porque está faltando em você um olhar diferente para a vida, né? Para você ver que a vida de uma forma mais agradável para você, né? E você transformar a sua vida também, né? Então, tem gente que,
que é viciado em reclamar, tem gente que é viciado em brigar, tem muita gente que não consegue viver sem falar alto, sem gritar. Mas não é falar alto como a gente às vezes fala alto. Isso aí não é o problema. A questão é quando para você se impor, você precisa falar alto, né? Você precisa brigar, você precisa estar sempre naquele ciclo, né, de briga dentro da tua casa, dos conflitos até com os amigos, né? Aí você se torna uma pessoa intragável, uma pessoa que, aí, lá vem fulano, essa pessoa que horrível, né? Mas quando a gente percebe isso, e a gente, né, faz aquele processo de mudança, mesmo que demore, porque não é da noite para o dia sempre, né? Não é mesmo? Então, mesmo que demore, mas que você faça esse trabalho interior, né? É tão bom quando você chega à conclusão de que você já melhorou. Eu não estou reclamando tanto, né? Agora eu estou olhando as coisas com outros olhos, né? O Espiritismo nos ajuda nisso, sempre nos apoiando. Então, quando a gente adquire hábitos de leitura diária, né, a oração, a gente vai mudando essa energia nesse campo à nossa volta, né, magnético, em que a gente atrai, porque quando a gente pensa coisas negativas, ruins, a gente atrai aquelas coisas ruins, né? Estou dizendo que a gente tem que ser, eu tenho que ser alegre mesmo quando está triste, não. Mas a gente olhar para a vida de uma forma mais satisfatória, né? Apesar de todas as dificuldades. Porque o que eu quero dizer, né? A reencarnação, né? É, que é o prisma, né, do espiritismo, é que traz para a gente essa sensação, não, peraí, isso faz parte da minha trajetória, do meu momento de prova, isso vai passar, eu vou melhorar ou não, né? Mas são coisas que vão trazendo para a gente uma certeza de que, então, tem que fazer alguma coisa diferente do que eu já faço. Porque esse negócio de reclamar, da gente ser viciado em brigar e tudo, isso já vem de longas encarnações, né? A gente vem trazendo essas marcas, né? E se a gente não acordar um dia, a gente vai continuar nesse mesmo ciclo, continua na vida de expiação de prova, a gente nunca vai sair disso. Então, o Espiritismo nos traz essa, entre aspas, iluminação, né? Porque a gente está no processo, isso é muito longo, mas traz para a gente uma consciência, né? Da nossa existência, né? E para concluir, né, que você falou esqueci o nome dele, o Arthur Valadares, né, da humildade. Quando você começa a descobrir essas coisas, né, a ver a importância da vida, da sua encarnação, você começa naturalmente uma mudança interior, você vai ficando mais humilde, sem forçação de barra, você vai entendendo que você tem que amar o próximo, que você tem que tratar bem o próximo, né? Que mesmo que eu já tive várias experiências assim com pessoas com quem eu precisei lidar, né? Que eram pessoas muito difíceis, e assim, eu ficava, ai meu Deus, como é que eu vou fazer? Aí uma situação em que eu estava no trabalho, né? Eu tinha uma situação difícil com uma pessoa que comandava aquele local e eu ficava, gente, por que que ela não gosta de mim? Fiz nada, né, para ela. Aí um dia, indo para o trabalho, eu comprei um bombom. Falei, vou levar um bombom para ela. Vamos ver, né, se vai ajudar, né? Alguma coisa vai ajudar. Quando eu cheguei, que eu abri a porta, oi, fulana, tudo bem? Entreguei o bombom. Olha, lembrei de você. Nossa, gente, ela abriu um sorriso, um gesto tão simples, entreguei um bombom, mas eu fiz de coração. Ela abriu um sorriso, pronto, daquele dia em diante, tudo mudou. Então a gente percebe que tratando gente, eu tô falando muito, né? Mas tratando as pessoas com carinho, mesmo nas situações mais difíceis, você consegue reverter até uma situação de uma briga, de um conflito, de uma coisa que você não está conseguindo resolver ali, mas você tratou a pessoa bem, falou com urbanidade, falou com amor, e você consegue reverter, né? Gente, é isso, eu queria falar isso. E agradecer aí pela noite de hoje. Eu vou me retirar mais cedo, mas eu vou acompanhar até você começar a segunda parte do estudo e depois eu me retiro, tá bom? Beijo para todos.
Tá ótimo, Carla. Fala, Sandra. Sandra Pereira. Essa parte, né, esse capítulo, ele também destaca a necessidade que a gente tem, né, de ouvir, né, quando existe algum direcionamento para a gente, né, quando vem alguma mensagem, principalmente se for direta, né, porque a gente tem que procurar naquela mensagem aquilo que serve para a gente, né? Isso em todas, mas, né, quando vem alguém e nomina essa mensagem para fulano de tal, nossa, aí a gente tem que caprichar mesmo. A gente tem que ouvir aquilo, tem que pensar naquilo, tem que tentar ver em que ele precisa mudar, onde é que ele está errando, para que caminho ele está indo. Então, assim, mesmo os amigos espirituais ou os amigos encarnados, né, sempre tem uma palavra para nos dar. Esse é o amigo que só vem para brincar, para beber, para comer. Esse não é o seu amigo. Seu amigo é aquele que tem a coragem de te mostrar o que você devia estar fazendo, onde é que você está errando, e deveria, né, colocar esse tipo de coisa e a gente deveria ouvir, né? Pensar que o amigo, né, ele só é amigo se ele nos mostrar que a gente está indo para uma direção errada. Se não mostrar, não é amigo, né? Então, era só esse outro ponto que eu queria destacar. Exatamente. Que fala que mesmo com as psicografias, né, que a benfeitora fazia, mandava para ele. No caso da benfeitora espiritual, aquilo ali já era, como se falou, se a gente recebe um negócio desse, pronto, né, já sabe que tem alguma coisa errada mesmo. Então, tinha essas páginas que falam, páginas de convite ao trabalho. E o Venceslau, né, ali encarnado, falando com ele, né, vendo que ele estava saindo do que. Aí você percebe, né? Mas o médium Venceslau, ele já é um médium, né, que trazia mesmo na psicofonia também, a gente já viu aqui uns capítulos, então ele tem essa sensibilidade, com certeza inspirado pela benfeitora também, mais ainda, só que colocou. Os benfeitores não vão impor normas de conduta, nem rigidez de comportamento. O benfeitor, ele te inspira. Não vai te constranger nunca e nem vai fazer contra o seu livre-arbítrio. Daí o livre-arbítrio que a gente tem para escolher o mal, né? Ao invés de escolher ouvir. Agora, o problema que está colocado aqui, que também acho que piora muito, e isso eu sei, vejo casos, né, bem próximos que acontecem com a pessoa, quando ela tem uma influência, como está colocando aqui, que o Felipe já estava ali coladinho, se instalando nos painéis mentais. Lógico que o Argos trouxe ele de volta, né? Ele estava ali, a gente sabia que ele estava, ele não tinha, já tinha avisado, olha, ele está aqui, ele vai voltar a atacar de novo. Então o Argos, com esse tipo de comportamento, abriu a brecha, ele se instalou novamente, vagarosamente, como falou, nos painéis mentais. E aí, gente, não tem. Só se o cara tivesse realmente sem nenhuma muito profunda essas chagas mentais dele, para ele poder reverter, porque ele já tem isso nele, tá colocando o tempo todo, já tinha essa parte, esse modo de agir, de achar que é orgulhoso, egoísta, de não querer fazer bem para os outros, começou a ficar influenciando outras pessoas. Aquilo ali era dele mesmo. Começou a fazer isso, atraiu o Felipe, e o Felipe foi estimulando isso. É aquela história que a gente fala, vai no ouvido. Isso mesmo, por que que tu tá fazendo isso? Tá vendo? Ah lá, fez tanto para aquela pessoa ali, ó, não tá, nem obrigada não te deu. Então começa essas coisas devagarzinho na mente. E aí é o lance da fascinação. A pessoa diz que não tem nada, não se percebe. Aí que falou aqui, a ponto de tornar ridículo, porque começa a falar, fazer coisas. Fala umas coisas que você olha para a pessoa e você não acredita que ela está falando aquilo. Uma pessoa que era legal, que ali, como falou, né, como comunicação, e o obsessor insuflando mais doses de orgulho, de egoísmo. E a pessoa perde, vai perdendo o discernimento, e aí vai ficando aquela pessoa, como a Carolina falou, vai, se a pessoa já vem, a pessoa, ih, é o que a gente chama de desmão cebolinha, que vai, a pessoa vai se, não, vai para um lado, para o outro, porque vê a pessoa que já vem, aquela pessoa que difícil de lidar, e aí você já tentou de tudo, não consegue, é melhor sair de perto para não ter uma, né, ter uma desavença ali. Então, realmente, a gente tem que estar alerta. Nós, como a Sandra falou, bom quando a gente tem amigos
que falam pra gente, ó. Aí você, pô, você vacilou nessa hora, né? Foi mal. Vai falar com jeitinho, mas fala. Do que também tem os inimigos que também não gostam e jogam na cara. Às vezes também as pessoas trazem pra gente alguma crítica que no fundo, no fundo, a gente tem que parar pra ver. Que a pessoa às vezes não gosta, ah, não gosta de você por causa disso. Aí no final das contas, aquele vício, aquele comportamento ali, né? Que a gente chamou ali, que não é muito bom. Às vezes o amigo fica com vergonha de te falar, quem fala é o inimigo. É o inimigo, entre aspas, né? Aquela pessoa que já não tem, que não é muito lá afeta, né? Não tem muito afeto com a gente. Deixa eu, é 8h15. Eu vou continuar o texto, depois a gente termina, porque tem mais umas coisas pra gente ver aqui. Deixa eu colocar pra frente que eu tava aqui. Tá aqui. Então, vou continuar aqui, tem mais algumas páginas, depois eu tenho outro trechinho para comentar. Bom, aí o Miranda vai continuar falando que uma das primeiras atitudes do obsidiado, com as características que reportou ali do Agos, é o desdém à oração, por acreditar que não necessita disso, também duvidando da sua eficácia ou menosprezando-lhe a utilidade. Então, a pessoa começa a não querer rezar. Isso aí, com certeza, para quem já fazia oração sempre, não quer mais fazer, você pode ter alguma coisa errada nisso. Cara, rezar não vai adiantar nada, aí começa a ter esses pensamentos. Mas se você não tinha isso antes, como é que você está pensando isso agora, né? Menosprezando a utilidade da oração. Exacerbado nos seus sentimentos infelizes, o paciente autorrealiza-se, adotando uma atitude de falsa superioridade, com a qual anestesia os centros da razão e deleita-se no estado em que se encontra. A longo prazo, porém, perde o controle sobre a vontade, que deixa de dirigir sob a injunção pertinaz do obsessor, tornando-se ostensivamente agressivo e desfazendo a aparência, aquela que ele tinha de ser uma pessoa boa, de conversar, né? E cede o lugar ao desequilíbrio que se lhe instalou com forte penetração nos mecanismos nervosos. Nesse quadro de obsessão constritora, encontram-se inumeráveis indivíduos, hospedando adversários que os vampirizam demoradamente, até culminarem no esforço com os golpes largos das quedas na loucura, no crime ou no suicídio. Argos, invigilante, deixava-se seduzir pelo orgulho pessoal, sob a hipnose de Felipe, por ele mesmo atraído. Já que, agasalhando os conflitos negativos e negando-se ao trabalho edificante, que vitaliza os centros de força onde se desenvolvem os fulcros de energia, caía em faixas vibratórias de baixo teor, tornando-se presa fácil para a sintonia com o perseverante inimigo. Há quem indague nos arraiais espíritas, né? Agora em época de festa junina, nos arraiais espíritas, a gente pensa logo no pessoal. Eu achei engraçado, eles chamam de arraiais espíritas. É quem indague por que determinados pacientes portadores de obsessão não se recuperam. É isso que ele quer falar aqui. Então ele fala: portadores de obsessão que frequentam com assiduidade umas instituições onde vivem os postulados da doutrina e se especializam nesses locais, se especializa no trabalho, tratamento de tais alienações, ou seja, tratamento de desobsessão. Por que esses pacientes não se recuperam? Eles perguntam assim. Muitos inquirem também sobre a razão, porque os mentores espirituais não libertam os obsessos e subjugados em nome da caridade. Então fica, mas por que eles não se curam, né? Por que os mentores espirituais não libertam, afasta o obsessor? E aí o Miranda vai falar: nunca será demais repetir-se que, em todo processo obsessivo, a aparente vítima é o legítimo algoz, apenas transferido no tempo. Ele é vítima agora, mas ele foi algoz antes, sendo-lhe a dívida a razão do mecanismo perturbador. Vencido pela insânia do ódio, aquele que foi dilapidado imanta-se ao infrator que o infelicitou e assume a igualmente indébita posição de cobrador ou justiceiro, incidindo, por sua vez, em erro não menor. Então aí vem, fica aquele círculo vicioso de um ataca, o outro responde, então fica sempre assim. Um é o algoz, essa a vítima, na próxima troca de papel e vai, a vida inteira estão imantados, como se estivesse rolando na briga, descendo um morro, rolando, que um está sempre atacando o outro, e aí tá cada vez mais errando, os dois. Enquanto o amor não ilumina o defraudado, ou seja, não vem para o defraudado, antes
a mudança de comportamento do seu adversário, eis que o problema permanece. Então, um dos dois lados vai ter que acordar, né? E perdoar e aprender com amor a mudar o seu comportamento para que o outro veja que ele mudou e daí eles, né, um perdoe o outro. Ademais, devidamente esclarecido sobre o equívoco em que se demora, o atual verdugo, o desencarnado, então esclarecido, na verdade, numa reunião mediúnica, é lógico, mediante doutrinação por alguém que lhe tenha autoridade moral e o sensibilize, assim ele pode mudar de atitude, resolvendo-se por abandonar a luta, o que não isenta o incurso na dívida de a resgatar por outro processo de que se utilizam os códigos da soberana justiça. Então, ele abandona a luta no sentido do tipo, perdoa. E aí, o que que acontece? Fazem aquela programação, aí um vira o pai do outro irmão, filho, né? Aí, e casa e coisa e tal, e aquela história, que aí vai ter um processo dos códigos da soberana justiça. Mas tem que existir que assim, e ele fala aqui, que pode acontecer sim, uma doutrinação, alguém que sensibiliza aquele, para ele mudar de atitude. Na terapia desobsessiva, os cuidados para com o encarnado não podem ser menores em relação aos para com o enfermo psíquico que o vitima, que é o desencarnado. Então tem que cuidar do encarnado do mesmo jeito que vai cuidar do desencarnado, que está em desalinho e infortúnio, qual se encontra na outra dimensão da vida. Deve-se ter em mente que o fato de nem sempre ser visto o perseguidor desencarnado pelos homens não significa que a tarefa destes, dos homens, aliada com os guias espirituais, deva ser de afastá-los, pura e simplesmente. Então, seja, na hora de fazer essas reuniões mediúnicas, não é para afastar nem junto com os guias, afastar ninguém, é para acolher, né, cuidar, chamar. São seres vivos e inteligentes, apenas despidos da matéria. Sofrem e amam, odeiam e lutam, esperando a ajuda que não souberam ou não quiseram oferecer. Esperando a ajuda que não souberam ou não quiseram oferecer. Então eles querem ajuda, mas também não sabem dar. Tá tão desequilibrado, né? A gente sabe que o obsessor é um irmão nosso doente, enfermo, desequilibrado. Portanto, o amor deve alcançar a vítima de ontem, que sofre há mais tempo, amparando-a, de modo a que desperte para não mais sofrer nem provocar sofrimento. É com a função de dor e com a função da dor, reveste-se de um poder terapêutico de libertação para quem a sabe aproveitar. Então, a função da dor, ela vira uma terapia de libertação, mas para quem sabe aproveitar. Justo se faz que o encarnado se modifique para melhor, mediante cujo comportamento também sensibiliza o seu opositor a seu turno, adquirindo recursos de paz e títulos de trabalho para o seu crescimento espiritual. Então, para os dois, quando um muda, né, o outro vai ver também, vai começar a ver o exemplo do outro, e aí acabam os dois no crescimento espiritual. Apesar disso, há pacientes, obsidiados ou não, para os quais, graças à sua rebeldia sistemática e teimosa acomodação nas disposições inferiores, a melhor terapia é a permanência da doença, poupando-os de males maiores. Há paralíticos que recuperam os movimentos e marcham para desastres que poderiam evitar, se o quisessem. Tem portadores de micoses, chagas, pústulas, quando refazem a aparência física, curando-se das dermatoses, e infectam, eles fazem, acontece essa cura, eles infectam a mente e a alma com os contágios de atos deprimentes e viciosos. Cegos que recobram a visão e a utilizam erradamente na observação dos fatos. Viróticos e portadores de limitações que se restabelecem, logo atiram-se libertinos e desesperados nos labirintos da insatisfação, da agressividade, mas se infelicitando. Então, botar alguns casos aqui de doenças que as pessoas acabam, né, estão merecendo ficar doente, como ele fala aqui, né? Precisa ficar, o tratamento vai ser continuar doente. No caso das obsessões, não são poucos aqueles que, logo se melhoram, abandonam as disposições de trabalho e progresso para correrem apressados de retorno aos hábitos vulgares em que antes se compraziam. Mesmo diante de Jesus, esse fenômeno era habitual. Em princípio, porque ele conhecia a procedência dos males que afligiam os enfermos e infelizes que o buscavam, como é compreensível, ele não curou todo mundo. Então, ele olhava bem, e aí, né, a gente pensa que todo mundo que passava, né, só estudando bastante o evangelho, você vai ver que Jesus não curou a todos. Ele passava em locais que ele curava um ou outro aqui, outro lá,
E é porque também ele já olhava e já sabia. Mas teve algumas vezes que ele fez questão de curando, mostrar que a pessoa entrava, que ele até dá o exemplo. Que ele foi para lá, né, curei, agora está lá na taberna, né? Tem um relato que você vê no Evangelho. Está lá na taberna, né? Taberna, e estão nas maiores baixezas, em vez de utilizar a cura agora, né? Para outras coisas melhores. Então ele vai botar vários exemplos dos leprosos, então, tudo isso. É comum fazer esse compromisso íntimo de renovação e trabalho enquanto perdura a doença, negociando-se com Deus a saúde que se deseja pelo que promete realizar. Então, meu Deus, se eu ficar curado, eu prometo que vou fazer isso, fazer aquilo, né? A pessoa vai e na hora negocia. Como se a prática das virtudes do bem fosse útil ao Pai e não um dever de todos nós, que nos beneficia e felicita. Logo que passa a agudez do sofrimento e o tempo distanciamente espadecente do momento da enfermidade, a ilusão substitui a realidade. A volúpia do prazer estiola os desejos de servir e ele cai na indiferença. Quando não sucede ocorrerem males piores. Quanto àqueles que frequentam as instituições espíritas, portando obsessões e não se recuperam, merece que se tenha em mente o fato de que a visão do medicamento não propicia saúde, senão a ingestão dele e a posterior dieta, conforme convém, ao lado de outros fatores que permitem o retorno do bem-estar. Então, não chegar lá e achar que só está entrando, indo assistir a palestra lá, né? Receber o passe e vai embora. Não é assim que funciona, né? É só olhar ali e sair. Você tem que modificar, a gente sabe, nós já estudamos várias vezes, e daqui a pouco a gente vai recordar que tem que modificar seu modo de agir. Demais, nem todos os males devem ser solucionados conforme a ótica de quem os padece, mas de acordo com superiores programas, os espíritos superiores, que estabelecem o que é de melhor para a criatura. A função do espiritismo é, essencialmente, a de iluminação da consciência, com a consequente orientação do comportamento, armando o seu aprendiz com os recursos que o capacitem a vencer-se, superando as paixões selvagens e sublimando as tendências inferiores, mediante cujo procedimento se eleva. Então, nós sabemos que o Espiritismo nos traz essa iluminação da consciência, né? Assim que a gente nos dando orientação de como mudar o comportamento. Temos vários recursos, né? Na terapia desobsessiva, o contributo do enfermo, tão logo raciocine e entenda a assistência que se lhe ministra, é de vital importância, porquanto serão os seus pensamentos e atos que responderão pela sua transformação moral para melhor, com a real disposição e posterior ação para recuperar-se dos males praticados. Então tem que ter a vontade e trabalhar no bem. É praticamente isso que está falando aqui. O contributo do enfermo. A evangelização do espírito desencarnado é de suma importância, mas, igualmente, a da criatura humana, que se emaranhou na delinquência e ainda não se recuperou do delito praticado. Estamos aqui vendo, são os dois ligados. Por quê? Porque um já fez aquilo no passado, ainda não fez a sua reparação, porque esse espírito aí não está, né? Continua junto na obsessão, então a pessoa não reparou. E aí estão os dois precisando de uma evangelização, tanto o encarnado quanto o desencarnado. Então, não adianta chegar numa reunião mediúnica e ficar só conversando com aquele espírito, né? Que ele vai, chega e fica com raiva e conta a sua história, se aquela pessoa que está sofrendo da obsessão não se modifica para nada. O espírito vai escutar ali, mas depois ele vai ver, o cara continua a mesma coisa, né? Continua fazendo a mesma coisa. E se o espírito não se. é, como é que fala? Não se sensibilizar com aquilo, não adianta, vai continuar. Não raro, é mais fácil de colimarem resultados na terapia desobsessiva com os pacientes de mente obnubilada. Olha só isso, gente. Pessoas que estão, né, sempre, não têm nem a consciência do que com aqueles que raciocinam e não se dispõem à tarefa de mudança interior. Então, é mais fácil você conseguir, às vezes, um resultado com uma pessoa que tem lá seus problemas, que já está até, né, que tem situações, vamos dizer, de desequilíbrio também mental, tudo, já psíquico, psiquiátrico, e aí a pessoa quer dizer, não tem, né, ela não está nem aí com uma consciência, vamos dizer, para fazer as suas mudanças, mas ele diz aqui que é mais fácil acontecer algum resultado nessa terapia com esse do que aqueles que raciocinam, você fala, você explica, como o caso do Argos,
que está ali numa casa espírita, vem da juventude, né, espírita, e ele não se dispõe à tarefa de mudança interior, de uma ação dignificante e fica afogado em dúvida que cultiva e indisposições que lhes agradam. Então, ele fica cultivando aquela dúvida, a hora que já está tanto tempo já sabendo, já estudando, como é que vai ficar duvidando se ficar, né, se fazer o bem, faz ou não faz, né, ou se reza ou não reza, se reza não, se faz uma oração, se faz uma prece, que reza a pessoa fica só na falação. A gente, porque a gente, como espírita, a gente usa sempre a oração e a prece, né? Então, na atualidade, grande número de pacientes portadores de alienação por obsessão transita por gabinetes de respeitáveis psiquiatras, que lhes prescrevem drogas aditivas de que se encharcam, viciando à vontade, que perde os comandos e demorando-se apáticos, sofrendo dependências de demorada erradicação. Então, aqui ó, é o seguinte: ele está falando aqui, ele vai explicar melhor na frente. Vai muita gente passando, né, com problema de obsessão, completamente. Os psiquiatras não se tocam com isso, né? Que não tem, só se for um psiquiatra espírita que pode pensar, mas respeitáveis psiquiatras vão tacando drogas e drogas e drogas, encharcam a pessoa de droga. E aí a pessoa fica como, entre aspas, vamos dizer, como dopada, e a vontade dela não tem mais vontade de fazer nada, perde os comandos e ficam apáticos, sofrendo dependências de demorada erradicação. Porque sem o controle da vontade, que sofre a ação barbitúrica da droga, e também a perniciosa interferência da mente perturbadora do obsessor que está ali, o enfermo tem dificuldade de lutar utilizando os recursos desobsessivos cujos efeitos dele dependem. Então, ele não vai lutar, precisa que ele lute, né? Que ele vá e faça as coisas e vá atuar com seus recursos, mas ele tá ali, né? Sem vontade, e aí pronto. Aí a mente que tá ali perturbadora vai continuar cada vez causando mais interferência. E aí Miranda fala, é claro que não censuramos esse procedimento psiquiátrico, ou seja, o uso dos remédios, mas não o seu, mas é assim, para não ter o seu uso genérico. Então, qualquer coisa, taca logo tirei daqui, não botei, tirei o parágrafo. Mas o seu uso genérico. Então, no caso, não censura o procedimento psiquiátrico, mas sim o uso genérico, tendo em vista que, em determinados quadros de loucura, a providência é salutar, especialmente nos muito agitados. Por exemplo, catatônicos, que é um tipo de esquizofrenia, nos psicóticos maníacos depressivos. Então, tem vários casos que as pessoas, mesmo que esteja sob a indução de adversários encarnados, né? E aí a pessoa recebe remédio, isso evita, dessa forma, a consumação do suicídio provocado. Porque muitos caem, né? Nesses casos aqui, caem para o suicídio porque eles já estão fora, tá? Aí também estão com os remédios fortes demais, mas também eles já estão. O que que acontece com o remédio? Pelo menos tranquiliza a pessoa, ela sai daquela crise, né? E aí naquilo ela não fica, na hora de querer ter com o pensamento no suicídio, ela sai da crise. Então aqui ele falou, não estou falando que é para não usar remédio, não. E mais, só que aí também dá, né? Vamos dizer que ele está com uma esperança que o futuro próximo contribuirá com critérios mais rigorosos e selecionados na aplicação de tais terapêuticas. Ou seja, de acordo com o que vai abrir para a medicina, né? Eles vão ter o critério mais rigoroso para dar remédio. Especialmente porque o preconceito científico vai ceder lugar ao discernimento cultural, que verá no paciente não apenas o soma, o corpo, né? Senão e principalmente o espírito, com seus equipamentos de perispírito e matéria. Então, quando a medicina se tornar, né, uma medicina que entende que existe, vai aprender, né, que o espiritismo já explica há tanto tempo, vai aprender que a pessoa ela não é feita só de corpo, ela é feita de matéria e de perispírito, de espírito, então eles vão saber ter que lidar também com o espírito, né? Felipe, que se adestrara na técnica de vingança contra aqueles a quem odiava, então lembra que ele fez o curso, aí foi para lá, para o plano espiritual, foi aprender lá naquelas escolas de vingadores que a gente já sabe que existe, e ele se adestrou, ele se utilizou da fraqueza moral de Argos para estabelecer contato telepático e prosseguir na indução obsessiva, utilizando-se desse método sutil e perigoso, novamente o título do capítulo, pela estimulação das cargas negativas do comportamento do seu desafeto, para promover-lhe um quadro complexo de distúrbio da emoção, a fim de dominá-lo depois.
Era a astúcia do vingador, lutando contra as reservas de forças do sitiado, que cedia, graças à negligência egoística e presunçosa do mesmo. Então, egoísmo e orgulho tá ali, negligência dele, agora ele está saindo, está cedendo cada vez mais às ideias do Filipe. Vamos ver as referências aqui em relação esse assunto, que é do Livro dos Espíritos, que nós já falamos também, que quase sempre. Pergunta 466, por que permite Deus que os espíritos nos excitem ao mal? Então, a resposta é que os espíritos imperfeitos são instrumentos próprios a pôr à prova a fé e a constância dos homens na prática do bem. Então, esses espíritos que estão induzindo ao mal são os imperfeitos. Nós também, né, lógico, mas esses aí não estão mais desequilibrados, eles ficam ali para pôr em prova a fé. Então, o que que os espíritos falaram, os superiores? A nossa missão consiste em te colocarmos no bom caminho. Desde que sobre ti atuam influências mais, é que as atrás, desejando o mal. Porquanto os espíritos inferiores correm a te auxiliar no mal, logo que desejes praticá-lo. Mas outros também te cercarão, esforçando-se por te influenciarem para o bem, o que restabelece o equilíbrio da balança e te deixa senhor dos teus atos. Então tem a influência do mal e do bem. Tá ali, ó, os dois. O que que você vai ceder? Qual dos dois você está gostando mais, né? E aí você vai, o equilíbrio da balança vai para o lado que você escolheu. É assim que Deus confia à nossa consciência a escolha do caminho que devamos seguir e a liberdade de ceder a uma ou outra das influências contrárias que se exercem sobre nós. Na 467, Kardec pergunta: pode o homem isentar-se da influência dos espíritos que procuram arrastá-lo ao mal? E a resposta é pode, visto que tais espíritos só se apegam aos que, pelos seus desejos, os chamam, ou aos que, pelos seus pensamentos, os atraem. Mais uma vez, só para a gente confirmar e lembrar sempre dessas palavras, dessas perguntas que estão no livro dos Espíritos, que são ótimas para esclarecer. E a pergunta 643. Haverá quem, pela sua posição, não tenha possibilidade de fazer o bem? Então, no caso aqui, a pessoa que está muito doente, aí, né, seria a desculpa lá do Argos. Então, tem uma pessoa que, na sua posição, não tem possibilidade de fazer o bem? A resposta é: não há quem não possa fazer o bem. Somente o egoísta nunca encontra ensejo de praticá-lo. Fazer o bem não consiste para o homem apenas em ser caridoso, mas em ser útil na medida do possível, todas as vezes que o seu concurso venha a ser necessário. Então, a pessoa pode, mas não dá para fazer o bem, que eu estou assim. Não, você pode ser útil de alguma maneira, qualquer maneira. Até mesmo ouvindo uma pessoa ali, né, um amigo, seja o que for, ou você conversando com a pessoa, qualquer coisa. A pessoa sempre vai encontrar um ensejo de praticar o bem. Somente o egoísta não encontra. E a pergunta 943 que vai perguntar: de onde nasce o desgosto da vida? Que, sem motivos plausíveis, se apodera de certos indivíduos. Então, assim, a pessoa já está desgostosa, né? Não, mas isso aí, de onde nasce? Nasce o quê? A resposta quem? Efeito da ociosidade, da falta de fé e também da saciedade. Então, a pessoa que está ociosa, que é o caso aqui do Argos, ele vai deixar tudo ele reclamando, né? O desgosto dele vai deixar aquilo ali, vai suflando nele esse pensamento, então aquilo vai aumentando, aí também já vem aumentando até a falta de fé. A saciedade no sentido que a pessoa que tem de tudo, que não, né, que não tem nada para pensar, nada para fazer, e aquela pessoa que fica achando que está já está ali, né, com sentido, na verdade, sentido inútil, né? Então aquela pessoa também, ela começa a ter mais desgosto. Para aquele que usa das suas faculdades com fim útil, e de acordo com as suas aptidões naturais, o trabalho nada tem de árido, e a vida se escoa mais rapidamente. Ele lhe suporta as vicissitudes com tanto mais paciência e resignação, quanto trabalha com a finalidade da felicidade mais sólida e mais durável que o espera. Então, aqui terminaram as referências. Eu vou passar aqui agora uns 4 minutinhos aqui, 5 minutinhos do vídeo da live e depois a gente faz um comentário para finalizar. Vamos ver se não vai entrar propaganda, né? Deixa eu ver a velocidade. Deixa eu botar um pouquinho mais rápido. E leiamos. Mas leiamos em voz alta, porque a vontade de orar tem de sempre permanecer no coração nosso, porque a nossa fonte
Gerencie sua equipe e distribua as. Nós, seres humanos, temos as fontes limitadas e sempre temos de manter esta ligação nossa, do nosso mundo íntimo, com o mais alto, com a fonte inexaurível do amor que é Deus. Quando não nos mantemos conectados, seja por orgulho, seja por vaidade, seja por qualquer coisa, por preguiça, perdemos as forças. Por mais que tenhamos inúmeras vantagens, qualidades, desconectados de Deus, não somos os mesmos. Ele continua sendo Deus, mas nós ficamos frágeis, fracos e suscetíveis às influências. Então, primeira dica é quando a gente não tiver vontade de orar. Isso significa que a gente não quer conversar. E em todas as relações, quando a gente não quer conversar, possamos ter certeza que ali a relação está caminhando para uma separatividade, para uma diluição. Quando a gente não quer orar, a gente não quer conversar com Deus. Então a gente está elegendo esse caminho de separatividade, de isolacionamento, de isolacionismo. E ficamos cada vez mais apartados dessa realidade maior. Deus se afasta de nós? Jamais. Os benfeitores espirituais se afastaram de Argos? Jamais. Mas era Argos que estava se afastando. Em que pese as informações do médium que estava ali o tempo todo aconselhando, da irmã Angélica, que estava também do plano espiritual investindo. Mas ele está caminhando para esse processo de enredamento da sua vontade, permitindo que a sua vontade seja atrelada e seja manipulada por outra entidade espiritual. No finalzinho do capítulo, o benfeitor destaca, como a Vânia trouxe aqui na sua narrativa, de que nós temos de cuidar dos dois, encarnados e desencarnados, obsessores e obsidiados. Por quê? Porque aquele que agora obsessou, com certeza foi a vítima do passado, e que não conseguiu processar, lidar com isso emocionalmente, psicologicamente, não lhe fez bem, e agora se investe nessa vingança privada, com ausência de fé, e aí se enreda na obsessão, estando obsidiada também, porque é uma auto-obsessão. A obsessão aprisiona. E aí, Manuel Flamengo de Miranda traz o espiritismo e traz a evangelização, que a André trouxe aí também para a gente. Evangelizar, levar o evangelho, trazer a luz dessa doutrina maravilhosa, que vai fazendo com que os véus da ignorância, das interpretações equivocadas, tudo isso vá caindo e vamos ficando conscientes das nossas responsabilidades e sabendo, principalmente, que nenhum processo obsessivo, mesmo que seja no grau de subjugação de possessão, retira de nós a nossa responsabilidade. Sempre temos responsabilidade pelas nossas ações. Se estamos jungidos à vontade de um outro espírito, aquilo ali está acontecendo sob a nossa permissão. Então, os antídotos, diz Manuel Flamengo de Miranda, humildade, fé, oração, recolhimento e concentração, vontade mantida no bem, prática do bem. E o nosso comportamento, nem que seja mínimo, nem que seja pequenino, a nossa transformação, ali já é possibilidade para a conexão, para os espíritos bons encontrarem o campo de conexão, investirem em nós. E cada vez mais, nesse processo iniciado de autoevangelização, vamos seguindo, modificando as nossas atitudes para liberarmos-nos de uma obsessão. Todos esses antídotos aliados ao amor e aliados à nossa transformação. À medida que vamos dando um passo, nem que seja pequenininho, rumo à transformação, o espírito que está conosco também vem conosco nesse processo, até o instante que nós conseguimos convencer de que não mais estamos naquele processo e que agora o amor reina em nós. E só... Então, só para te resumir o que ela falou ali, né? Ela fala que nesse capítulo tem os antídotos eficazes, nós vimos antídotos eficazes para a obsessão. Então seria a humildade, né, que a gente já comentou no começo, que é a virtude que serve de base para todas as outras. O segundo seria que, não na ordem de importância, mas a prece e a oração, ungida de amor e fé, com recolhimento e concentração, então aquela prece do coração mesmo. Depois, a evangelização, que é o estudo, né, gente? A evangelização, no caso lá do desencarnado, ele escuta numa reunião de mediúnica, mas pro encarnado é um estudo, né? De se empenhar e participar de estudos também. E depois a vontade consciente de fazer e praticar o bem. O bem como uma caridade, lembrando sempre, uma caridade desinteressada. Não é esperar fazer o bem para receber um agradecimento, gratidão. Não, é fazer o bem, praticar. E essa vontade consciente. E tudo isso leva à transformação do espírito, transformação moral do espírito e à renovação íntima do ser. Então, achei legal isso aí, essa conclusão aqui, essa chama Luziane, o nome dela, e ela
uma pessoa que eu não conhecia, assim, já tinha visto, mas não tinha escutado ela falar ainda, então também é uma boa referência para a gente, já como um expositor espírita. Então vamos lá, agora com os comentários de vocês, até uns 15 minutinhos aí. Maravilhoso, né? Resumiu o que a gente precisa ser, pensar, fazer, estudar. Adorei. Também, achei que esse capítulo foi bem assim, né? Bem esclarecedor, né? E a gente também já falou isso várias vezes, só que agora é um reforço, né? Com outras palavras. Fala, Sandra. A gente tem um exemplo muito claro, não com assim que tivesse alguma dificuldade um espírito com o outro, mas o caso do Divaldo, né? Que mostrando que qualquer um pode, né, pode sofrer esse tipo de influência, mas depende sempre da atitude, né? E o outro só vai se modificar quando ele estiver convencido de que você não é mais daquele jeito, né? Então, assim, imaginando o Divaldo, que é o Divaldo ficou 50 anos com aquele espírito ali. Agora, imagina a gente, né? Tem que tomar muito cuidado, tem que, sabe, estar sempre amparado, essa questão da oração, né? E sempre conectado com o bem, fazendo alguma coisa por alguém, porque, né, nós estamos ainda muito pequenininhos, muito imperfeitos ainda para poder caminhar sozinho, né? Pelo menos só com os bons espíritos, né? A gente precisa de manter essa conexão com o alto para a gente não sofrer mais ainda. E por isso que eu também acho muito importante quando eles falam desses trabalhos, além do trabalho, os estudos em grupo, né? Porque a pessoa pode estudar sozinha, sim, claro. Eu sou uma pessoa que estudei sozinha há muito tempo, apesar de que logo no início eu fui participar de grupos, né? A gente, nossa turminha aqui, somos vários que estudamos juntos desde 2012. A gente passou 9 anos estudando juntos no Lar de Teresa, foi uma fase maravilhosa. Então isso era muito importante, porque eu estudava sozinha em casa e depois a gente debatia no grupo. E aí também, porque aquele lance, um vê de uma forma que a gente não viu. É quando na hora do debate do tema, cada livro espírita, estudamos o livro dos espíritos, todos os livros, né? E fomos estudando, dividir até para poder estudar mais detalhado. E aí cada observação que outra pessoa tinha, né? Cada um na sua experiência de vida, abria um olhar diferente. Isso também é muito importante. Porque às vezes eu estava falando, eu comentava de um tema, aí daqui a pouco outro comentava uma coisa que tinha nada a ver do que eu falei. Falei, gente, mas eu nem não me toquei que isso também era importante. Então vai abrindo, essa história de estudar em grupo é muito importante. Você trabalhar também, se trabalho o trabalho de voluntariado, seja qual for, você está sempre ali num grupo. Então não é que eu não esteja trabalhando em grupo, estou fazendo uma tarefa sozinha, mas estou dentro de um grupo que tem lá suas regras, e aí vem as regras de convivência, toda essa etapa. Então nós vamos trabalhando com o próximo, e aí aquele outro que a gente está ajudando, que estamos pensando que estamos ajudando, né? Que nós é que somos ajudados, estamos ali cuidando de um, já estamos lidando com outro, isso também é importantíssimo a vida. Se a gente ficar nesse mundinho de vai para casa, trabalha, para quem trabalha ainda, né? No caso, quem não trabalha, aposentado, fica só em casa, que é pior ainda, mas que vai para lá, trabalha, come, volta, dorme, essa vida da matéria só, né? Nesse sentido de ter que só sobreviver e viver, ou então aproveitar a vida, que fica às vezes ainda cai mais ainda, isso não pode acontecer. A pessoa tem que reservar algum momento da semana, e isso é que é a grande importância, um momento, uma hora, né, que seja 2 horas na semana, você faz um estudo e outra hora você faz um trabalho. Aí você consegue. Com isso, lógico, as suas orações, que é essa aqui é também o recado básico, que as orações, que são o quê? Na hora que a gente se conecta e também a gente recebe inspiração nessas horas. Nós estamos fazendo oração, falando, pedindo, e daqui a pouco aparece uma ideia, puxa vida, né? Eu podia pensar, fazer assim, porque você abriu aquele canal e os benfeitores, seu mentor, seu anjo da guarda, seu guia, se quiser chamar, você tá ali, fala com você, então você abre aquele canal. Então, estudando, orando, tendo humildade, que aí no momento que você também tem que ver, começar a ter o seu autoconhecimento, como a gente fala, né? E ver bem como é que você está lidando com a vida, né? Eu tô sendo uma pessoa que tem orgulho, vaidade, egoísmo, eu tenho que identificar isso de alguma forma. A pessoa que ela, quando é muito sério esse jeito, né, esse modo de esse comportamento,
acontecem, né, alguns avisos, vamos dizer, né? Alguém fala alguma coisinha, mas de qualquer maneira é o autoconhecimento. Você tem que começar a olhar para ter o máximo, pegar essa virtude de humildade e botar para cima, que a gente não está lá dentro. A gente sabe que nós somos uma centelha divina e nós temos isso como uma semente. Eu gostei de uma, não sei se foi uma palestra, que eu acho que foi uma palestra, que eu vi que Jesus falou: vós sois deuses, você tem a luz. É como se ele estivesse falando para um caroço de manga: você é uma mangueira. Então é a mesma coisa que fala com a gente: vós sois deuses. Então nós somos aquilo ali que a gente vai se transformar depois no espírito puro. Sim, mas no momento nós somos um carocinho de manga. Vamos virar uma mangueira depois. Então, assim, isso aí depende de nós. Agora, quanto mais consciente, né? Quanto mais consciente, vai depender do seu interesse em estudar. Porque não adianta, não dá para você ficar consciente só olhando para a natureza. Temos que ter contato com o conhecimento. Daí as duas asas. A asa da sabedoria e do amor. O amor a gente pode desenvolver até sem o estudo. Eles dizem que precisa bastante da fé. Mas a pessoa que é muito caridosa de coração, aquelas pessoas simples de todos os lugares que não tem nem estudo, nunca nem foram para a escola direito e tem aquela vontade de ajudar e fazem muitas coisas. E eu tenho contato com muita gente aqui no campo, né? Às vezes vejo pessoas assim simples que não tem nem sabe conversar direito com a pessoa e ela faz tudo de bem para um monte de gente, para os vizinhos. Essas pessoas têm um amor. Agora, o estudo faz o quê? Que o conhecimento venha que a gente consiga ter consciência e aí vamos caminhando mais firme, porque as duas asas precisam estar juntas no momento que a gente consiga, vai ascendendo melhor. Que é o momento que você está só no amor ou só no estudo, fica faltando outra asa, a pessoa fica meio capenga, não consegue subir muito. Mas realmente, a gente tem as instruções, aqui estamos com as estratégias, estamos aqui com os antídotos eficazes. Só depende do nosso empenho, né? Da nossa vontade, que também a gente tem que vigiar para ver se a gente está com vontade, né? Gente, mais um comentário aí, alguma coisa para falar? O que vocês acharam? Nós estamos vendo só uma coisa, né? Que o Argos recebeu tanto, mas tanto, mas tanto, e infelizmente ele não está correspondendo. Ou seja, esses 5 anos que ele recebeu aí, ele já está gastando tempo e tudo está indicando, né? E a gente está vendo que ele vai sofrer as consequências sérias, mesmo com tudo, tendo essa madrinha que é a irmã Angélica, né? Ajudando, ele está ali, mas não está aproveitando o tempo dele, né? Infelizmente, nós estamos vendo aí um caso de teimosia. Que até agora a gente não viu tanto assim. Muitos eram mais fracos, aí estavam lá sofrendo, e que psiquiátrica, tratamento psiquiátrico estava fora do ar, então não estavam nem sabendo. Mas ele, olha só a quantidade de etapas, já foi um criado da doutrina espírita, participou da juventude, está lá, tem a oportunidade de trabalhar e ele está sendo rebelde. Então, assim, está sendo o que a gente está lidando agora, até agora, com mais revoltadinho e não tá querendo melhorar. Bom, vamos ver o que vai acontecer nos próximos capítulos. Então vamos lá, gente. Olha, eu vou fechar então, já que ninguém quer falar. Sandra quer falar? Sandra Ferreira? Não? Vou só fazer um comentário aí, que você estava falando aí sobre as asas, né, do conhecimento, né, e do amor. É, eu acredito, né, que o amor é muito mais importante do que o conhecimento, muito mais, né? Deveria nem estar em equilíbrio na balança, porque Jesus não falou estudai-vos uns aos outros, né? Ele falou amai-vos uns aos outros. Ele não falou dessa questão de estudar. Talvez até porque naquela época fosse, né, Nem bem podia. difícil, né? E outra coisa que eu acho assim que esse estudo desses livros assim trouxe, né, dessa questão que hoje foi até falado, né, no texto, que o obsessor de hoje é a vítima no passado e vice-versa, né? Isso é muito interessante, né? Porque antes da gente estudar isso, eu pelo menos, via sempre o obsessor, ai, do mal, não sei o que, é vítima, coitadinha e tal. E hoje em dia a gente já vê Nada, que não né? é assim. E outra coisa, agora quando eu vejo. Foi até o caso de hoje que eu estou assistindo uma série documentário, é, eu já fico olhando e falando, isso vai no futuro dar uma obsessão, não é possível, é uma pessoa injusta, né?
e faz coisas, né? Assim, tô falando dessas coisas de vida real, né? Isso aí não foi, isso vai. Essa pessoa vai ser obsidiada, porque ela tá fazendo essas maldades todas, essas coisas todas, vai ser perseguida, né? Já fico pensando Eu nisso, penso a entendeu? mesma coisa, mesma coisa. Você pensa também? Já É, quando eu fica vejo o também. cara vai É e engraçado. mata, vai lá dar um tiro e mata o outro, falei, ih, já tá o outro do outro lado já esperando ele para poder se obsediar. Pensa a mesma coisa. Mas pode ser, pode não ser, mas que acontece muita gente. Mas assim, né? Tá dando chance para a coisa É, acontecer, acho né? isso aí. E às vezes são coisas tão pequenas, né? Que é o que aquele primeiro livro que eu estudei, né? Aqui nesse grupo, que foi do cara que fez Soldado, uma promessa, exatamente. e Muito bem. esqueceu, né? Que não foi maldade. Assim, ele esqueceu, estava no meio de uma guerra, né? Eu acho até assim, né? Dá até para entender da pessoa esquecer, né? E no que deu? Então, assim, Um livro inteiro, deu um livro inteiro. deu um estudo aqui, né, É, pra gente. Então, às vezes é uma coisa que a gente acha pequena, né? E nem foi proposital, não foi uma maldade, não foi um desprezo, acreditamos, né? Porque isso também não foi esclarecido dessa forma, né? Não foi lá o comandante desprezava o outro, nem nada, pelo menos isso não apareceu. não. E foi uma coisa que se tornou tão grave, né? E outra coisa interessante de hoje, né, desse estudo de hoje, foi os espíritos trevosos aí que ficam é, se aproveitando. E aí eu fiquei curiosa de como seria isso, dos defeitos, até que né, você citou, acho que estava no texto, né? Dos vícios, é. Egoísmo, orgulho. É. Como que como um exemplo, gostaria de um exemplo. Estou falando para você me dar um exemplo agora, não. Eu fiquei curiosa, como que seria, né? Como é que a coisa é feita de utilizar os defeitos da própria pessoa? Isso aí me deixou curiosa, assim, de ver um Falou exemplo. no Quem sabe, texto, né? nesse texto falou que ele tinha um comportamento arbitrário e apaixonado, né? Então, assim, a gente lembra da história dele, aquele comportamento, tipo, ele é egoísta, ele quis a garota pra ele, aí ele matou o Felipe, e aí ficou com a mulher, e o Felipe sabe disso tudo. Depois que, ao longo dos capítulos que a gente foi lendo, o Felipe ficava vendo que ele matou, e aí ele ficou com a mulher, aí ele ainda ficava com mais raiva ainda. Então, é o egoísmo dele, o orgulho, que ele achava que ele é melhor, e ele tinha o comportamento que ele, naquelas guerras, Não, né? mas ele foi obsidiado para fazer essas coisas? Não, quem? O Felipe ou o Argos? O Argos não. Não, o que Ele, tinha os defeitos, então, o o Argos Argo, o é que que era estava egoísta. naquela. Ele inicialmente foi o Argos que foi atacando o Felipe, mas só que o Felipe não Não, eu perdoou. estou dizendo, mas ele foi. O que eu falei que eu ficava curiosa, que eu fiquei curiosa, é de ver, de saber um exemplo de como que os espíritos obsessores atuariam no caso de É. se utilizar dos próprios defeitos Eles do obsidiado. intensificam. Se você Nesse já caso, tem. ele foi Não, eles obsidiado para ficam fazer isso? soprando. Não, né? Eles ficam soprando no ouvido do encarnado aquilo. Então, se ele já tem uma tendência para ser egoísta, aí Hum, ele fala: tá vendo? Você não vai fazer isso pro outro para quê? e a Entendeu? Você tá. inspiração às avessas, né? Tudo que você tem desses vícios, eles intensificam, porque ele já conhece, já sabe que o cara é egoísta, já sabe que ele é orgulhoso, então vaidade, você vai ser bobo, ele pensa que é ele mesmo. Você tá vendo? Ah, Isso mas sabe não. muito É mais. bom que esse pessoal que tem esses defeitos não fiquem sabendo disso, que vão logo botar como desculpa, né? Ah, não, não fui eu. Foi Foi o aquela história obsessor. que alguns até falam, foi o demônio que me atentou, né? Tem essa história. Mas, É. e não é que Mas pode ser como falou no verdade? final aí, E não é que tudo pode que é ser verdade. feito é com consentimento, né, Exatamente. Não, da consentimento e é pessoa. você que não atrai. Então não é isso que eles não entendem. Você atrai porque você é assim. E aí você vai consentir que ele continue falando, faz isso mesmo, e aí vai te inspirando. Tem para onde Vai, correr, não, né? Tem exatamente. para onde E vai correr, não. inspirando para piorar, né?
É isso mesmo, vamos ver, porque assim, os detalhes são que eles não entram nos detalhes, como ele falou, alguns até falam, né? Tem no livro da André Luiz. E quem sabe vai ainda É, aparecer, né, em algum livro, é né? no Mas a próximo. sua explicação já foi bem É, no interessante. estilo que você é, o que você é, ele vai te instiga. Aí sabe que você é o egoísta, então fala, para que que você vai fazer isso? Tá perdendo tempo. Aí a pessoa pensa, para que que eu vou fazer isso? Entendeu? Aí eles, tudo que eles conhecem de você, eles vão aumentando para você sentir daquele jeito. E E aí, isso pode também ser feito para atingir outra pessoa, né? lógico, Não só a própria, mas fazem para a pessoa destruir a vida dela e todo mundo que está em volta. Ele não sim. destrói só dele, né? Mas ele não está acabando. A gente vai ver no próximo capítulo que ele vai começar a influenciar a Áurea. Entendeu? Atrapalhar o processo da Áurea, que ela tá ali com ele, casado. E ele vai começar a atrapalhar a vida da Áurea também, o Argus. Mas é o Felipe que está fazendo ele, porque já por conta da raiva que ele tem do Argus. Ah, Mas vamos que vamos. Semana que vem tem mais. é. Vamos terminar que já são 9 horas. Vou fazer então, gente, a oração final para a gente agradecer aqui, tá? Vamos levar o pensamento agora para agradecer por mais um encontro que a gente teve de estudo e reflexão da doutrina, do Evangelho. Agradecemos a proteção dos amigos espirituais e a inspiração dos mensageiros do nosso Mestre Jesus. Que possamos colocar em prática na nossa vida diária esses ensinamentos que nós recebemos e assim nós possamos fazer mudanças necessárias para a nossa evolução, agindo com mais amor, com mais caridade, auxiliando o próximo sempre, sendo útil sempre. Então, damos por finalizado o nosso estudo, dando graças a Deus. E até semana que vem, terça-feira. Boa noite para vocês todos. Valeu, gente. Boa Obrigado. noite. Boa Obrigada, noite, Su, gente. mais uma vez. Obrigada, Ah, Suzana. Boa noite. Tchau. Boa Até noite. amanhã.